Boa noite, gente. Paz do Senhor. Tudo bem? Mais um Makir Podcast, mais uma história incrível. Eu quero agradecer muito, muito todas as mensagens, todas as pessoas que estão entrando em contato com a gente, dizendo que estão sendo tocadas, que Cristo está fazendo a obra, e para nós isso é motivo de grande felicidade. Já de cara eu quero agradecer os nossos apoiadores, que é o Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Demarque Empreendimentos. Gente, muito obrigado pelo apoio. E você que quer se tornar um apoiador desse projeto, por favor, entre em contato com a gente, porque vai ser um prazer muito grande também ajudar vocês. Amém? Deus abençoe a todos e, por favor, fique aí que você não vai se arrepender. Makir Podcast. Derek, prazer, meu irmão. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Fico muito honrado aí. Como eu te falei, eu tinha... a primeira vez que eu coloquei o pé lá na igreja, eu escutei, né? Você contando teu testemunho, e eu disse, cara, as pessoas também têm que conhecer essa história. E, cara, seja bem-vindo, Derek. Muito prazer ter você aqui. Prazer é meu, pastor. Obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de poder estar aqui nessa cadeira onde várias celebridades, vamos dizer assim, do mundo gospel sentaram, né? Ai, ai. Mas é uma honra e um privilégio estar aqui, né? Não se trata de mim, Amém. né? E sim do Senhor, do que Ele fez na minha vida, da minha Amém. vida, da minha família e o que Ele vem fazendo, né? Glória Então, a Deus. é um mover de Deus muito grande que Amém. existe nessa terra e estamos aqui por uma profecia. Amém, glória a Deus. Derek, agora tu falando, né, de celebridade e coisa, né, cara? Eu acredito muito nos escondidos, cara. Não que aqueles que estão hoje em relevância não são importantes, pelo contrário, né? Estão sendo usados por Deus, mas tem muita gente, mano. Tem muita gente, mano, escondida aí, que a hora que Deus colocar pra funcionar de uma forma assim que as pessoas vejam, sabe? Vai ser algo muito forte, cara, Sim. muito forte mesmo. E tu é um deles, Derek. Eu creio que tu tem um jeito assim, meio que parece ser meio tímido, mas deve ser uma bomba atômica. Um pouco, né, introspectivo, mas é uma questão minha, também cultural, né, vamos dizer assim, Sim. né, oriental, japonês, Sim. não é tão aberto assim, né, por conta da nossa educação. Isso aí já é assim, algo né? mesmo cultural, Derek? É cultural, né, Mas por que esse modo assim, tipo, mais retraído? É um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né, não tem aquele tato, né, vamos dizer assim, aquele abraçar ou você se abrir para outras pessoas, né? Então, nós somos um pouco mais retraídos, né, do que o normal, além de ser curitibano, né? Curitibano também é um pouco mais tímido, né? Não sabia que a cultura era assim. Então, para a gente ganhar, vamos dizer assim, uma confiança, precisa de um tempo, né? Sim. Pode ser 10 minutos, pode ser 10 dias, Sim. meses, mas é mais o que vem de convivência mesmo, assim, e a troca de ideias e de conhecer mesmo a pessoa. Amém. Derek, já vamos entrar no que interessa. Me conta, cara, conta pra mim, conta pra gente, na realidade, né? Como é que foi essa história, cara? Essa história aí que eu fiquei lá sentado de boca aberta. Conta pra gente. Vamos lá, né? Voltar desde o princípio, lá na minha infância, né? Então, sofri um trauma infantil, né? A gente já aprofunda mais isso. O qual estava escondido, entendeu? Como o pastor falou, sim. Várias pessoas que estavam escondidas e eu saí realmente da caverna, né? Por algum tipo de medo, trauma, falta de coragem, vamos dizer assim. Mas o principal é de não conhecer Deus, não ter o contato direto com Ele, não
poder escutar, ou até mesmo eu me blindar de escutar a voz de Deus. Entendi. Então, como que começa a minha história, né? Meus avós vieram do Japão, né? Parte de mãe. E eu fui criado num ambiente japonês, tradicional, cultural. Essa questão da introspecção também, Sim. né? Foi muito passada, né? De geração em geração. E é muito forte mesmo, mano? Não os culpo, né? Porque, vamos dizer assim, eles não tiveram também dos pais, Claro. enfim, dos antecedentes, né? Aquele tato também, né? Então, eu acredito que chegou na minha geração e eu preciso, né? Talvez Claro. mudar isso, né? Sim. Tenho que ser um divisor de águas, tem que ser um remidor Sim. geracional. Então, eu entendi o meu propósito e principalmente da minha geração. Então, fui criado num ambiente, vamos dizer assim, no cunho espiritual não muito favorável, né? Do qual vivo hoje, no sentido de que meus avós, eles eram católicos, então eles eram cristãos, e por uma sucessão de falecimento de filhos, né? Se eu não me engano, agora são 3 filhos que faleceram, os 3 primeiros filhos deles. Essa descrença, né? No sentido religioso. Aí eles se converteram para uma religião, né? Espírita, semelhante ao budismo, né? Que vem de origem japonesa, né? Lá do Japão. E eu cresci nesse ambiente, porque meus avós moravam comigo. Né? Comigo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Então, ali eu já vinha, né, num mundo espiritual que talvez hoje eu vi que não que atrapalhou, mas que não era o que realmente eu enxergo a verdade hoje, né? Entendi. Então, a partir disso, né, eu tive esse contato com o mundo espiritual, mas não foi muito agradável. E por brecha, alguma coisa, né, nesse sentido, não culpo também ninguém, não culpo Deus, não culpo... enfim, o que aconteceu comigo, aos 7 anos eu sofri o abuso sexual, né? Era um vizinho da rua próxima que a gente brincava ali. Nossa. E teve essa situação, eu lembro o que houve no dia, né? O local, todos os detalhes assim que me vêm à memória, eu consigo, né, me recordar. Só que eu escondi isso, né, durante 28 anos. Olha. Então, desde minha vinda até aqui, né, e até pisar na igreja ali, na casa do pai, eu vinha retraindo isso e eu sempre, na minha mente, eu colocava isso numa caixa preta e enterrava. Como se não tivesse acontecido isso comigo. Né? Então, isso veio gerando algumas... Uma porta fechada que tu tinha uma dificuldade gigante para abrir. Total, meu Deus, 28 anos. Minha esposa não tinha noção, meus pais não tinham noção nenhuma, somente eu. Então, isso foi uma carga que eu levei por 28 anos, né? Mas, graças a Deus que tudo tem um tempo, né? E eu respeito muito isso, mas também não culpo minha família, não culpo meus pais. Claro. Né? Não é justo também, né, jogar essa culpa. Algumas brechas que realmente depois a gente vai entender. Claro. E nesse contexto, assim, que tu... quando teve esse impacto, assim, em relação ao que aconteceu contigo, tu percebeu que no teu desenvolvimento, assim, as coisas foram sendo mais difíceis até para tu lidar contigo mesmo? Como é que tu sentiu, assim, os efeitos de tudo isso? O mais estranho é que se antes de eu me livrar desse fardo, se você me perguntar se estava tudo bem, eu ia falar que estava tudo bem. Sim. Na minha mente, no meu coração, no meu íntimo, estava tudo bem, mas a gente sabe que não. Alguns sintomas ou até mesmo algumas coisas que eu fazia, que eu externava, já dizia que não estava bem. Entendi. Né? Desde criança, então, minha mãe conta, né, isso, e ela, quando eu contei esse testemunho para ela percebeu, ela falou bem assim para mim: filho, depois de um certo tempo da tua infância, você mudou completamente. E ela não sabia. Então, eles perceberam. Só que, claro, eu como criança não tinha... Mas e a mudança? O que seria em termos de comportamento? Isso, uma criança que daí ficou raivosa, que ficou sem paciência, que ficou irada. Entendi. Né, que, vamos dizer assim, que eu perdi ali, né, minha infância. Sim. Isso eu tenho plena consciência, né? Então, tem um lapso de tempo ali que eu não tive.
Então, a inocência, né, foi tirada muito cedo. Então, tudo isso desencadeia dali para frente uma coisa assim que nada vai me completar até então. Que nada iria me completar e que eu sempre ia ter uma válvula de escape para, enfim, né, achar algo que realmente fizesse sentido na minha vida. Então, quando eu falo que para os pais, né, principalmente cuidarem das crianças, é justamente nesse sentido, porque uma infância tomada de uma criança é um trauma muito grande que ela vai carregar, né? E eu carreguei sozinho isso, né, sem pedir ajuda para Deus, pois não tinha conhecimento nenhum. Sim. Enfim, então, para mim foi impactante nesse sentido de ter que carregar sozinho. O medo de falar era mais em vergonha mesmo, Derek? Vergonha, homem, né? Principalmente tem muito essa questão de orgulho, né? Eu coloco na minha cabeça hoje que deve ter vários homens, várias pessoas que sofreram esse tipo de abuso, que carregam o mesmo fardo que eu carreguei, mas principalmente os homens, né? Que tem esse tabu de não externar isso, né? Então eu carregava muito comigo isso, nessa questão de orgulho masculino, de não aconteceu nada, né, de não querer desenterrar, não querer abrir essa porta que, né, foi um trauma pesado, mas hoje eu entendo a importância e o que eu carrego, né? Se aconteceu isso comigo lá, não que Deus quis, mas, enfim, né, eu não vou entrar nesse mérito, né, de culpar, né? Sim. Até porque hoje eu entendo o que eu carrego. Através de mim, então, através de uma pessoa, eu acredito que 10, 100, 1000, não sei, a quantidade de pessoas que virão, né, curadas. É porque, tipo, eu acho que o que vai desencadear muito agora vai ser essa função desse filme agora. Desse Som da Liberdade. Sim. Tu chegou a ver? Não vi ainda, mas cara, eu tô com medo de ver. Misericórdia, mano. Te dá uma revolta. Porque, cara, o ser humano, ele... Cara, eu fico pensando, Deus, mano. Deus, ele olhando e vendo tudo aquilo e, sabe, olha, eu não tenho nem palavras. É muito difícil de falar sobre isso. Sim. Porque eu vivi num sistema, em relação a quando eu era adolescente, né, em relação a crime, né? Então, se tem alguém que sofre nesse mundo, é quem faz isso com alguma criança. Então, mas a gente sabe que são pessoas que, se arrepender, eles também são filhos. Entendeu? Eles também têm o perdão de Deus. Mas eu fico pensando, eu acho que tem que ter um problema, não pode ser normal, cara, porque às vezes eu vejo uns pequenininhos, sabe? É tipo lá em casa, né, que eu tenho, né, a minha filha e tenho o meu filho de 12, a minha filha de 4 e o Benjamin de 1 ano. Eles são tão, sabe, que até quando eles caem, assim, já dá um negócio e tu tem, sabe, vontade que tu tem de tu cair na frente deles pra eles cair em cima de ti. Para eles não precisar se machucar. Mas ainda, cara, existe pessoas com uma maldade tão grande na mente, cara, que não pode... Eu fico pensando, cara, tem duas... Eu acho que ou tem um problema seríssimo de cabeça, que eu acho que é o mais... Ou é demônio puro, mano. Não é possível, mano. Não é possível, Derek. E engraçado que, assim, era um vizinho que não perdurou por muito tempo na região, sabe? Sim. Vamos dizer assim, eu não lembro muito bem, porque 7 anos eu não tenho uma memória, né, de temporal, principalmente, assim, de falar, não, ele ficou tanto tempo lá, mas eu me lembro que não foi questão de 1 ano, assim, sabe? Que é um vizinho que foi lá e tal, parece que o diabo plantou um enviado a pessoa lá. Capiroto, cara. Exatamente, porque, né, que loucura, cara. Pra fazer o mal, né? Então, eu também entendo isso, que sim, né, pessoas vão fazer mal, sim, né? Mas, por outro lado, pessoas vão curar que também. Não tem entendimento, né, cara? E ainda de repente, com algum problema, sei lá, psico, sei lá eu, que não pode ser normal. Derek, tu é uma família que tem 2 irmãos? É tu e mais um? Eu e meu irmão. Tu é o mais velho? Eu sou mais novo. Mais novo. E aí, teu pai e tua mãe? E eles moram aqui? Moro em Curitiba. Só tu aqui? Só eu aqui. Aqui em Boné? Só eu. E me diz uma coisa, Derek, e no longo da caminhada, como é que foi ele? Beleza, depois ali que tu, né, que deu aquela situação, adolescência, como é que foi o desenrolar da vida? Pós-trauma, vamos dizer assim, né, depois desse fato,
Aí, claro, né, minha mãe percebeu o meu comportamento, minha ira, o que precocemente desenvolve a questão da sexualidade prematura. Né? Então, você mesmo criança não entendendo, e eu lembro do meu sentimento, do meu desejo, enquanto criança, de, enfim, não tinha noção nenhuma, mas eu tinha um desejo que foi aflorado antes do tempo. Então, tudo foi começando prematuramente. Então, eu com meus 10, 11 anos já saía com o pessoal que tinha 18, 19 anos, né? Que bebia, que fumava, que Olha usava só, drogas. o diabo é sujo, né, cara? E, por incrível que pareça, Deus me livrou muito disso. Muito, muito, muito. Porque eu nunca fui viciado, eu nunca tive nada de vícios, né, nesse sentido que me levassem a esse... a uma destruição nesse sentido de drogas, de álcool. Sim. E isso glorifica Graças a Deus, porque a chance, né, a probabilidade de ir para esse rumo é muito grande, né? Muito grande. Tanto que vários vão nesse caminho, Sim, né? amigos, né, conhecidos que eu convivia que tráfico de drogas, que usuários, né, alguns infelizmente já não fazem mais parte porque faleceram, né, por conta do uso, né? Enfim, e Sim. droga assim, de todo tipo, né? Desde simples cigarro de maconha até um usuário de crack. E eu via isso. Sim. Eu via as pessoas utilizando na minha frente e eu com meus 11, 12 anos. Né? E tanto que no meu 13º ano, meus 13 anos, eu entrei numa casa de prostituição, com 13 anos. Não sei como que é o diabo que permitiu, né? Mais uma vez ele permitindo eu acessar esses lugares e aflorar muito mais ainda a questão de sexualidade e pornografia. E isso, consequentemente, vai virando uma bola de neve. Então, toda aquela minha angústia, minha ansiedade, isso desenvolveu ansiedade. Sim. Né? Eu tive, por muito tempo, tomar medicamento. Né? Hoje, graças a Deus, não tomo mais, estou liberto disso. Glória a Deus. Né? Enfim, então, tudo isso veio com a cura, né? De conhecer, principalmente, a voz de Deus e conhecer o Senhor Jesus. E como é que foi essa chegada a Cristo? Como é que foi esse momento assim que realmente tu percebeu que tinha algo a mais e que precisava... tu tá com que idade hoje? 36. 36. Já tem o que com a caminhada com Cristo? Vamos fazer 8 anos. 8 anos. Aproximadamente. Então, de lá pra cá, né, algumas crises de ira, de revolta e tudo Sim. mais. Conheci minha esposa. Quanto tempo de casado? São 8 anos de casado também e 10 que a gente convive junto, né? Entendi. Então, nos conhecemos e aos poucos ela foi me envolvendo. Glória a Deus por isso. E em 2015 decidi me batizar. Né? A gente congregava numa igreja em Curitiba e lá eu tomei a decisão. Mas assim, o momento que tu realmente, né? Porque tu já vinha de uma, né, dentro de questão de família, um negócio já meio crítico em relação a isso aí, né? Como é que foi, tipo, abrir os olhos para essa, ver que Jesus poderia ser a solução, assim, a caminhada, assim, como é que o Derek se encontrou nessa situação? Olha, se eu te falar, talvez pareça, né, um pouco vamos dizer assim, de orfandade da minha parte ou um exagero, porque a gente tinha uma cachorrinha e eu era muito apegado a ela, Uhum. Ela da minha esposa, e eu me sentia já, né, o dono dela. Uhum. E ela teve uma doença irreversível, né, uma encefalite, um tumor no cérebro. Uhum. E aí eu comecei a buscar igreja, né, para não que fosse curar, né, mas eu tinha essa esperança de ter algo, né, de Deus, que até então para mim era muito difícil crer, muito difícil, né, não porque eu culpo Deus, mas porque uma pessoa que teve esse tipo de trauma, inconscientemente ela fica pensando, poxa, se Deus existe... Não teria permitido isso. Então, na minha cabeça, era humanamente impossível. Né? Que, na realidade, isso é uma fala do diabo nos nossos ouvidos. Exato. Né? Então, todo esse tempo, eu fiquei com isso na cabeça. Né? Mas, glória a Deus, que eu conheci, né? Rafaela. E foi ela que te apresentou? Foi ela que me apresentou. Hoje eu sou a ovelhinha dela.
Em 2015 desci as águas e ali realmente eu senti algo mais poderoso. Sim. Né? Nosso cachorrinho, infelizmente, não tinha como reverter, né? Temos que aceitar isso, mas foi através, né, de um animalzinho que... Então, eu entendi o propósito ali também, né? Que na dor ele veio me abraçar. Né? Mas de lá para cá, dessa conversão toda, né? Eu vou dizer que eu não era, assim, entregue totalmente, sabe? Então, eu acredito, assim, que teve o batismo, né? Desci as águas, mas ano passado, que quando a gente se mudou para cá, aí eu fui batizado pelo Espírito Santo. Aí Deus me pegou e conheci realmente Poder. o poder dele mesmo, assim, de falar, uau, ele fala comigo. Então É top, né? foi algo assim que chega, ó, tô arrepiado aqui. E, assim, ele fala comigo. Amém. E ele falou comigo. Nessa caminhada que tu, depois de encontrar Cristo, né? O que tu viu, assim, de primeiro, assim, porque Deus, ele sempre sinaliza uma ferida, né? Tu começou a entender mais sobre aquilo que aconteceu no passado depois de ter encontrado a Cristo? Sim, totalmente. Totalmente. Tanto que se eu não tivesse encontrado, eu não teria me curado. Até hoje eu estaria escondendo isso, né? Eu estaria com vergonha, não teria vencido essa barreira. E então, divisor de águas vamos dizer assim, da minha cura, porque eu me considero uma pessoa curada, porque Claro. falo para qualquer um que vier me perguntar, sem nenhum tipo de dor. Sim. Eu posso me emocionar às vezes, mas é por gratidão. Entendi. Do que ele fez na minha vida. Não enfim, né? E eu já, inclusive, já perdoei, né? A pessoa que fez esse ato. E eu já orei para que ela encontrasse a Deus também, né? Para que ele conheça também. Se não encontrou, mas que encontre, né? Esse mesmo Deus que... Né? E é incrível tu falar isso, porque, tipo, a gente... É incrível, né, cara? A gente encontra Cristo e quando a gente tem esse impacto com ele, a primeira coisa que ele faz questão de nos mostrar é aquilo que nós temos que nos apresentar. Naamã, ele foi esse cara, assim, né? Ele, de alguma forma, ele teve que apresentar quem realmente ele era, né? Primeiro mostrando o orgulho dele, né? Que tinha que ser quebrado. Vai pro rio sujo mesmo, te banha, porque é lá que tu vai ser curado. Mas ao mesmo tempo, cara, parece que Deus, ele sempre... Jesus, ele sempre precisa que a gente... Ele pode nos curar a hora que ele quiser, é fato. Mas é muito difícil a gente ir, por exemplo, num hospital e falar para um médico assim, me cura. Ele vai te perguntar onde é que tá doendo, o que tá ferida, onde é que tá aberto, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Com Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente sabendo onde está o local da ferida, fica muito mais fácil dele curar. Perfeito. Entendeu? Então, é muito... Até para quem está nos escutando, gente, a gente não tem que ter performance para falar com Deus. Pelo contrário, a gente tem que apresentar e dizer, cara, eu sou esse cara mesmo. Eu sofri isso. Nessa minha vida aí aconteceu isso. E às vezes ele apresenta e mostra, porque eu acho que de repente pode ter acontecido contigo, né? Essa porta que estava fechada, né? E que ao mesmo tempo, quando ele abriu, tu se deparou. E deve ter sido difícil, né, Derek? Meu Deus, e eu fui teimoso até o último minuto, porque eu sou um pouco cabeça dura, eu sou um pouco teimoso. Só um pouco. A varoa que diga. Acho que homem por si só já é, mas eu sou um pouquinho mais. E o pior é que geralmente elas têm sempre razão, né, cara? Isso é verdade. E convivendo ali, né, quando eu conheci, quando fui batizado pelo Espírito Santo mesmo, que faz 1 ano e alguns meses só, né, na casa do pai, eu sentia no coração que já estava na hora de descarregar essa mochila, sabe? De tirar esse fardo das costas, assim, porque estava pesado já. Tava pesado, isso não estava me levando a lugar nenhum, só estava me atrasando. E quando eu... Não que eu tomei a decisão, mas quando eu decidi falar assim, Deus, basta pra mim. E num dia, né, eu tava trabalhando, tava no carro e tocou um louvor. E aquilo ali me impactou. E eu mandei esse louvor pra minha esposa. E eu fiquei escutando esse louvor o dia inteiro. E foi numa quinta-feira.
Dia que eu nasci, inclusive, uma quinta-feira. Sério? E é o dia que a gente tá gravando esse podcast. Olha, top. E tocou esse louvor o dia inteiro, eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, vamos no culto hoje, de quinta. Não sei porquê, mas algo tá me chamando lá. E tudo bem, passou o culto, né? Começou o culto, o louvor tocando. E esse louvor nunca tinha tocado lá, eu nunca tinha escutado, sabe? Era muito improvável. O louvor que tu tinha escutado antes. Exato. E o que eu mandei pra minha esposa, e ela falou, nossa, uau, é top esse louvor mesmo, muito bom, muito forte. E na terceira música tava acabando o louvor, daí o ministro do louvor emendou justo essa. Só que antes disso, no carro já eu tava pensando, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu tire essa mochila, mas me sinaliza, por favor. Me sinaliza. Então, não que eu coloquei Deus em prova, mas... Sim. Vamos, a gente precisa disso às vezes. Fala comigo através do louvor. E naquele dia, terminando o terceiro louvor, assim, tava, sabe, improvável, ele emendou mais, daí justamente essa. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi. Eu já entendi o que o Senhor quer de mim hoje. Na hora que ele tocou esse louvor, eu caí aos prantos, de joelho, no chão, chorando muito. Minha esposa não entendia o que estava acontecendo. Ela ficou assustada. E eu soluçava de chorar. Eu falei, eu sei que é hoje que eu vou ter que falar. E saindo, né, do culto, eu falei pra ela, preciso te falar uma coisa. Uma coisa que ninguém sabe. Você é a primeira a saber. Você é minha esposa, então você vai ser a primeira a saber. Aí ela, o quê? O que aconteceu? Preocupada, já querendo parar o carro, porque a gente tava voltando da igreja pra casa e ela queria parar o carro. O que você fez? Você matou alguém? Você tá usando droga? Você tá me traindo? Falei, não. Você abusou de alguém? Falei, não. Foi o contrário. Meu Deus. Nossa. Eu já tava triste, mas acho que ela ficou mais que eu. O peso, acho que pra ela, né, acho que veio uma memória de todas as minhas atitudes, né, de não ser um sacerdote em casa, de, às vezes, descontar uma ira que estava dentro de mim nela. Sim. Algumas coisas que não tinha como explicar. Acho que veio esse filme justamente. E acho que ela ficou pior que eu durante uma semana. Ficou impactada. E nesse dia, né, a gente chorou muito, né? Enfim, a gente foi conversando. E a gente, né, ela principalmente, ela tinha a imagem do Deriquinho, 7 anos, naquele dia. E vem essa imagem, né? Eu pequenininho ali, criancinha, feliz brincando, e cortar essa, né? Assim como tem a edição da imagem aqui, né? Da gravação, cortar esse intervalo, né? Mas a gente sabe que esse intervalo faz parte do processo e ele é necessário para que, enfim, né? Outras pessoas, né? Venham a ter esse mesmo amor, né? Que eu tive, que me invadiu, assim, de uma forma tremenda, né? E de lá pra cá, desse ano pra cá, meu Deus, o que a gente evoluiu espiritualmente, como pessoa, como casal. Então ali foi mais um divisor de águas. Foi a segunda decisão, antes de descer as águas, a segunda decisão que eu tomei mais importante da minha vida, que tirar esse fardo, e ali tudo ficou mais claro, né? Ela entendeu tudo. A partir de então, né, todo o caminho de volta tinha que ser feito, o perdão ao abusador, eu contar isso pros meus pais. Ah, eu ia te perguntar agora, deve ter sido tanto mais difícil quanto contar pra esposa, né? Meu Deus, foi um baque, assim, porque eu fui lá e falei, pai, mãe, sentem aqui. O que aconteceu? Já ficam preocupados, né? Por eu não ser aberto, né, nunca contei nada de intimidade, nem de coisas, assim, detalhes da minha vida, eles não sabiam de nada. Porque eu era muito fechado. Não só pela cultura, mas acho que 90% por conta desse trauma. Então eu me retraí. E quando eu falei para eles sentarem que eu tinha uma coisa para contar, eles ficaram impactados, né? Ficaram muito preocupados, né? Assim como eu fui falar com a minha esposa, ela também. Então,
ali foi também eu senti o semblante. Engraçado que minha mãe, a hora que eu comecei a contar que era que eu tinha sofrido esse abuso, antes de eu falar o nome da pessoa, ela falou. Foi o fulano, né? Eu sentia que algo nele, tinha algo estranho dentro dessa pessoa. Então, o coração de mãe também... que loucura. Ele sente, né? Nossa. E contei, né? De toda a questão. E daí comecei a... Isso foi também uma barreira, porque eu decidi, então, testemunhar na igreja. Aham. Então, eu falei assim, olha, isso aqui faz parte da minha cura, né? Ajudou muito o processo ali do ministério ali, do pastor Adonis. Celebrando a restauração? Ajudou bastante? Sim, muito. Foi nesse programa que ali eu sentado no meio de homens que eu via que não era só comigo o problema, né? Todas as pessoas têm algum tipo de dor para externar. Então, ali eu vi que, né, você senta com pastores e os pastores abrem também suas mazelas. Claro. Então, para mim foi assim, e era uma coisa que eu não conhecia, né, que eu não tinha contato até então, né, numa igreja. Eu não via isso possível, né? Eu via um pastor, poxa, ele é o cara perfeito e tal. E quando essa pessoa, ela abre, que ela também tem as dores, talvez até maiores que a tua, eu falei, quem sou eu? Tá na hora de colocar isso pra fora. E a primeira coisa que vem, né, cara, é a vergonha de tu falar o que vão pensar, não, o que vão pensar de mim. Sabe? Exatamente. É complicado, cara. É muito complicado. E questão de... Hoje eu falo abertamente pra qualquer pessoa e assim, né, não tenho vergonha nenhuma, porque, né, o que Deus fez comigo, eu acho que todo mundo deve saber mesmo. Então, pegar um microfone, subir no púlpito lá e testemunhar isso, pra mim, assim, foi nervosismo de ver todas aquelas pessoas, mas pra mim era o processo final da minha cura, de realmente, abri aqui, mostrei minhas feridas mesmo, né, não tenho... Glória a Deus, mas essa cicatriz. Cara, é importantíssimo, assim, a gente saber que não adianta, a nossa cura, ela vem pela boca. Perfeito. O que tem de veneno dentro da gente, ela sai pelo falar, né? Eu me lembro que o trabalho lá que o pastor Adonis faz, né? Ele é muito parecido com o que eu vivia na minha época de drogadição, que a gente fazia, tinha um Amor Exigente, NA, AA, né? E a gente ficava em roda e cada um falava, né? Só que eu por muito tempo eu ficava sem falar. E achava todo mundo uns, né, sem noção. Eu ficava pensando, na realidade eu ficava julgando todo mundo, sabe? Mas era um orgulho que eu tinha, uma barreira, que o inimigo usa essa barreira em muitas pessoas, e até com um olhar, sabe, de julgamento sobre as outras pessoas, e faz com que a gente se sinta... porque aquele que tem um problema de rejeição, ele tem isso aí, sabe? Sempre precisa, dentro dele, se sentir melhor que a outra pessoa. Ou maior que a outra pessoa, ou mais bem sucedido, mais isso, bem aquilo. E eu me lembro que, cara, quando eu consegui abrir minha boca e falar, e dizer mesmo, porque não que ninguém soubesse com as minhas atitudes quem era o Diogo, entendeu? Por causa da convivência, aquela coisa toda. Mas o eu falar de mim foi como tivesse me mostrado um espelho, assim, sabe? E, cara, quando eu fiz isso com Deus, Derek, foi diferente, por quê? Porque uma coisa era para demonstrar uma performance, falando, entendeu? Para poder parecer um pouquinho mais parecido com eles, entendeu? Agora com Deus é diferente, mano. Com Deus tu não tem o que esconder. Com Deus não tem frase pronta, não tem palavra bonita. Ele sabe quem tu é, cara. Entendeu? Ele sabe o que tu tá passando, ele sabe aonde tu tem que passar. E eu tinha muita dificuldade com a função... não da pornografia, mas a função de moralidade, entendeu? E, cara, quando Deus me mostrou e disse assim pra mim, Diogo, tu é um imoral, nunca não soubesse. Só que a gente, dentro da gente, maquia isso aí. Exatamente. Entendeu? Mas quando ele fala, cara, o arrependimento, mano, é gigante. As coisas que a gente sente dentro da gente é gigante.
tu já é uma forma diferente, né, mano? O que aconteceu contigo, Derek, foi o quê? Era algo que aconteceu contigo que, por causa de todo o contexto da tua vida e família, o inimigo ele trouxe um buraco, né? E assim, ó, Deus foi muito bom contigo. Muito, meu Deus. Que, Meu Deus. assim, ó, se eu falar um pouco de experiência que eu tenho, Derek, olha, 90%, mano, 90% dos homens que tem problema com drogadição e imoralidade sexual, que um dia foram abusados. Eu tive muito livramento na minha vida. Muito, mano. Muito, muito, porque passei por cada história que, meu Deus, né? É o que eu falo no testemunho, que você vê um japonês, um oriental, você acha que ele é aquele cara estudioso, aquele cara que vai passar em medicina em primeiro. Eu fui totalmente ao contrário. Pior que é verdade. Eu fazia muita bagunça, dei muito trabalho para os meus pais, né? Enfim, aprontava mesmo, fazia muita bagunça. E, enfim, né? Mas graças a Deus eu nunca me interessei, nunca fui a fundo em qualquer tipo de vício químico, né? Porque se eu tivesse uma propensão ali, aí eu acho que o inimigo teria me tragado, vamos dizer assim, né? Que aí ele teria feito as 3 principais obras dele: roubar, matar e destruir, né? Mas glória a Deus que Amém. Minha esposa chegou a tempo. Amém. E o casamento, Derek? Isso trouxe consequências e vocês percebiam isso? Claro que depois que ela soube, né? Mas tu tinha dificuldade em relação ao teu casamento, a relação com a tua esposa? Muito, muito. Meu Deus. A ira, principalmente. Ira, né? Isso, querendo ou não, me trazia uma certa imaturidade de ser uma pessoa mimada, né? Aquele menino mimado que quer tudo na hora que quer, né? Você acha uma válvula de escape, eu sofri isso, então eu tenho o direito agora de pisotear em todo mundo, né? E depois disso, né, Deus me mostrou: segura a tua emoção, né? Olha o que eu fiz na tua vida, olha de onde eu te tirei. E no casamento não foi diferente, né? A gente, nossa, brigava muito. Meu Deus. Não que hoje não tenha algum tipo, mas foi muito nítido, assim, depois disso, né? Depois que eu conheci, de fato, e que eu fui batizado pelo Espírito Santo, uma diferença absurda, assim, no meu comportamento, né? No comportamento dela. Aí eu entendi que eu precisava mudar, né? Tinha que partir de mim, independente se ela estava errada em situação A ou B, tinha que partir de mim isso, né? E hoje eu vejo quão mal, né, ou quantas coisas eu fiz que a magoaram por conta de um trauma que ela não sabia. Então, ela jogando no escuro, né, e eu fazendo as minhas coisas, né, imoralidade sexual, né, pornografia, afundado nisso. E tudo isso veio à tona quando, né, eu realmente conheci a Cristo, principalmente nesse 1 ano e 2 meses aproximadamente que a gente vem sendo discipulado por pastores, por membros ali da casa, irmãos mesmo, que eles não alimentam nenhum tipo de atitude ruim, né? Muito pelo contrário, se eu ando com esses caras, eu me vejo assim, meu Deus, como Deus me transformou, sabe? De não querer voltar mais ao que eu era, né? Então, isso é convivência com pessoas, assim, também né, de um nível espiritual muito grande. Isso me ajudou muito nesse processo. Tu é o único cristão hoje da família? Eu até mudei o discurso, né? A gente fala, hoje eu sou o único convertido. Agora eu falo que eu sou o primeiro. Porque a partir de mim, Amém. Eu creio que... Glória a Deus. Amém. A gente abre as portas aí para que eles encontrem também o mesmo Jesus, sabe? Sim. E eu oro muito por isso. Mas o impacto deles em relação a isso, como é que foi? É um pouco chocante, porque né? É uma cultura que eles, né, eles enxergam uma via, né? E vão, né? Então, tipo, tu saindo desse contexto, né, deve ter trazido também o impacto, né? Muito. E
eu também não culpo porque eu tava nesse lugar, né? Eu também tava claro, cego, não, eu tava sim. com os olhos vendados ali e achava que isso era só mais uma coisa pra você se sentir bem e, vamos dizer assim, dormir com uma consciência tranquila, alguma coisa assim. Então, tava muito no natural. E a partir disso, né, que eu comecei a mudar minhas atitudes, né, principalmente atitudes, não adianta você É, também, né, falar que você se converteu, que isso, aquilo, se o velho homem ainda continua dentro de si. é atitudes. E, e é exatamente isso. E tudo vem assim, né, mudando, né. Glória a Deus que tive a oportunidade de levar meus pais na igreja que a gente congregava lá em Curitiba. E isso para mim foi uma baita de uma vitória, sabe? E poder mandar uma mensagem pro meu pai de parabéns, de Feliz Dia dos Pais, e ele mandar e eu falar Deus abençoe você e tal, e ele mandar o Deus abençoe vocês também. Então sair da boca dele uma bênção, o qual nunca tive. Nossa, mano. Então, Top. toda essa questão de paternidade também a gente conheceu aqui, né? É, Então, porque imagino, isso né? tudo agora faz sentido pra mim, sabe? Quando a gente pisou ali na igreja, nossa, paternidade, porque nossa igreja não pregava sobre paternidade. E a gente falou, nossa, que eles estão falando grego, e que isso, paternidade? E quando a gente foi entendendo o contexto da paternidade, a gente falou, meu Deus. E cada pregação do pastor Vanderlei sobre paternidade é uma diferente da outra e cada uma vai Cara, te ele tem muita tocar. propriedade pra falar aquilo, mano. Meu Deus. Ele faz o cara bugar a mente do cara, mano. É. Eu já saí dali em crise pra casa, mano. Eu choro em todas as pregações de paternidade. Eu entro às vezes em crise, mano, e eu tenho que ir de novo e dar um jeito de olhar e ver o que, que ele falou direito pra me poder refletir, sabe? Porque ele tem muita propriedade pra falar sobre o assunto, cara. Isso. E a gente conheceu aqui esse amor do pai mesmo. Amém. Então não é simplesmente a casa do pai, a igreja, é a casa do pai mesmo ali que a gente sente a presença e isso pra mim. E justamente, né, a gente veio pra Balneário Camboriú por uma profecia, primeiramente. Olha, Quando nos mudamos pra cá, a gente primeiro procurou uma igreja, minha esposa procurou a igreja, aí depois a gente foi atrás de onde a gente vai morar. E estamos seguindo, né? A profecia, a palavra, tem que ser obediente, amém. né? Enfim, passamos por provações, todo mundo, a gente passa, todo mundo vai passar. Sim. Então a gente tá na obediência aqui, debaixo da palavra de Deus. Quando eu botei os pés aqui, já fazia acho que uns 6, 7 dias, faz 7 anos que eu moro aqui. E Deus usou um profeta pra dizer assim pra mim, você não é daqui, né? E eu disse assim, não. Você chegou há pouco tempo, né? Eu disse sim. E ele disse assim, Deus traz pra cá as pessoas por 2 motivos. Um é pra curar e outro é pra prosperar. Meu Deus. Assim ele falou pra mim. Só que na hora, quando a gente fala em prosperidade, né, Derek, a primeira coisa que a gente pensa é carro, casa. Financeiro. Mas não é, mano. Não é só isso. Deus, ele organiza a vida da gente. Né? A prosperidade, ele é muito além do que o material. Nesse exato momento, ter um casamento e dentro de casa um pedacinho do céu, pensa na prosperidade. Meu Deus. Entendeu? É sobre isso. Uma relação bacana entre um homem e uma mulher num casamento é prosperidade. Os filhos têm, desde cedo, o entendimento da palavra, buscar... Porque, cara, tu não nasceu no berço evangélico, eu não nasci em berço evangélico, sabe? Então, tipo, a geração da gente já vai ser diferente. Entendeu? Exatamente. Eles já vão saber o certo e o errado em cima da palavra. Princípio. Cara, tu quer prosperidade maior do que isso? Não existe. Porque se fosse a prosperidade falar só sobre isso, não tinha ninguém que se jogasse de cima de um... Um milionário Entendeu? tirando a vida. Entendeu? Se fosse a função só grana, Derek, não fazia sentido o cara se atirar, mano. E se fosse só um, beleza, foi um acontecimento. Mas não é, mano. É muita gente. E eu lembro de um episódio que a gente teve uma crise no casamento e eu fui andando do nosso bairro até o centro de Curitiba, que dá aproximadamente uns 8, 9 quilômetros. E ali eu pensava, deixa eu me jogar na frente de um ônibus aqui, porque vai acabar toda essa minha dor. Só que eu tava maquiando, né, como se o problema fosse o meu casamento. Uhum. Mas
não é sobre nada disso. E hoje eu entendo de onde que Deus me tirou, mais uma vez, aí enfim, né? E tudo isso vem à tona, assim, hoje eu falo, Deus, obrigado por me livrar, por eu acordar mais um dia, por o Senhor dar a oportunidade de eu ser um homem melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, né? Independente de situação financeira, de situação, enfim, né? Do que está acontecendo, eu sou muito, muito grato a isso, né? Então, o choro de hoje é por gratidão de tudo que Ele fez e está fazendo por nós, sabe? E esse tá fazendo por nós hoje, a vida, como é que tu se encontra hoje? Tipo, tu tá fazendo aquilo que tu falou com Deus, pediu pra Deus, Deus tá... Os planos não só profissional, mas ministerial. Sim, a gente... Depois dessa cura, a gente mergulhou totalmente, assim, né? No amor de Deus. Tanto que a gente teve até que dar uma freada, porque daí a gente só queria servir na igreja. A gente só queria fazer coisas. Falei, poxa, então, peraí, vamos orar a Deus e ver o que Ele quer de nós, né? A gente passou por um período delicado aqui também, né? Em Balneário, por também não conhecer muita gente, por estar distante da família. E recentemente a gente estava numa crise que a gente falou, vamos embora para Curitiba, lá a gente tem nossa família. Vamos voltar, lá a gente tem o nosso conforto. Não, e a minha esposa, a gente não, porque aqui é onde Deus quis a gente veio de uma profecia lá de Curitiba, onde o profeta falou que essa cidade não é de vocês vão para outro estado e nesse estado vocês vão prosperar, vai acontecer isso, aquilo. E realmente tudo se encaminhou para a gente estar aqui porque tem um propósito maior. A gente ainda não sabe de fato o que é, mas a gente vem buscando isso. Então num caminho dentro do propósito. Dentro do propósito, né, para saber o que Deus quer. Tanto ministerialmente, como, enfim, profissionalmente também, né? A questão de família e onde a gente vai fixar nossas bases mesmo. Mas tudo isso debaixo de muita oração, né? De jejum, enfim, e também da palavra, né? Eu não sei se é o mesmo sentimento que tu tem, mas o sentimento que eu tenho é que, tipo assim, não vai demorar muito, Deus vai me mandar para outro lugar. É assim que eu tenho dentro de mim, cara. Porque eu gosto muito daqui, sabe? Mas ao mesmo tempo, sabe quando tu tem dentro de ti, assim, cara, é só um tempo. É só um tempo. Então, tipo assim, cara, eu aproveito tudo, sabe? Dá medo, né? De ficar porque, apegado, né? Na realidade, a minha esposa é mais apegada, né? Se eu sentir, mano, no coração, vai, eu vou e assim, mano. Não tem volta. Foi como eu vim de lá pra cá, né? Do Rio Grande do Sul, né? Lá atrás eu tinha certeza, eu tinha convicção. Que era pra tu ter ideia, a gente, mano, a ideia era até no nosso achar, né? Era vir pra Itajaí. Só que quando chegou em Itajaí, mano... não rolou. Não. A gente pisou, porque é muito parecido com uma cidadezinha lá perto da nossa, sabe? E a gente, não, amor, aqui não dá. Aí, cara, mas entramos em Balneário, quando nós descemos aquela rainha ali, o Morro da Rainha ali, sabe? Que nós viemos por dentro, que a gente veio meio que visitando. Cara, aquilo me deu uma alegria, sabe? E eu disse, amor, é aqui. E ela, eu tô sentindo também, então... Apesar que não tem que não sinta alguma coisa aqui, né? Esse lugar é abençoado. Amém. Mas, enfim, eu tenho uma sensação que, tipo assim, é um tempo. Por isso que eu tento absorver o máximo, assim, sabe? De coisas, sabe? Porque não adianta, mano. O chamado é diferente de propósito. O chamado é eterno. Tu, com certeza, se não ainda aconteceu, mas vai acontecer... de repente pode ser até depois desse podcast, não sei, mas a quantidade de pessoas que tiveram o mesmo problema que você e encostar em você para ter uma palavra de você vai ser gigante, mano. Amém. Por quê? Porque Deus, ele habilita alguém, ele cura ela para ela poder ser testemunha e o que sai da boca dela ser cura. Porque quando sai verdade da nossa boca tem poder. Entendeu, mano? Então, basicamente é isso o quê? Quando Deus toca em alguém, transforma ela, bota ela no destino. Então, o chamado é o quê? O chamado do Derek é dizer para as pessoas, gente, esse vazio, ele tem preenchimento. É Jesus, né?
Só que o propósito pode ser que o quê? Seja por um tempo determinado para fazer algo específico. Exatamente. De repente o Derek, ele foi enviado para Balneário porque tem um cara que trabalha do lado da sala dele e que tem o mesmo problema que ele. E quando tu abrir a boca e falar que tem como, de repente o propósito acaba e vai para outro canto. Então a gente, cara, não dá para dizer que a gente com Cristo, a gente tem bases grudadas no chão, que não, é aqui que eu vou morrer nessa cidade. Cara, não tem como. Qualquer momento, né? Não tem, mano. E isso me remete a muitas coisas que eu fiz na vida, né? Essa coisa de não preencher o teu vazio, e é somente aquela pecinha ali que vai encaixar mesmo. Eu passei minha vida toda. Então, de esporte em esporte, praticava isso, queria jogar futebol, daqui a pouco queria nadar, daqui a pouco queria isso, queria aquilo. Não se encontrava. Não me encontrava nisso. E não só em esporte, mas profissionalmente, né? Um hobby, alguma coisa que você... Nada me completava. E aquela loucura, pecinha, né, que você fala assim, é isso que faz sentido. Né? E debaixo disso, agora tudo vai ser mais tranquilo, qualquer tipo de decisão, né? Então, antes eu agia muito por impulso, hoje eu consigo já... Opa, respira, né? Se preciso, vai lá, ora, peça direção a Deus, até Ele falar contigo mesmo, né? A gente coloca muito isso. Deus, se o Senhor quer falar comigo, quer que eu faça tal coisa, o Senhor manda um passarinho agora aqui cantar. E já aconteceu isso. Já aconteceu. Se o senhor quer que eu faça Cara, Deus tal deve coisa... dar muita risada da gente, deve. Tá bom, vamos mandar um passarinho então lá pra você. E realmente, e é assim que a gente tá se movendo agora, né? Debaixo aí da autoridade deles. Vocês têm filhos, Derek? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tem cara que vai ser pai de vários. Amém. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Em relação à paternidade, que eu estava até para te perguntar e acabei não perguntando. Você acha que... E não que seja culpa dele, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... sei lá, se você tivesse mais liberdade com teu pai... tipo, não uma amizade, mas mais liberdade, fosse uma coisa mais, sabe, tivesse aquele aconchego ali de relacionamento com o teu pai, tu teria mais facilidade de falar do que aconteceu contigo? Provavelmente sim. Eu acredito que sim, né? Eu muitas vezes tinha como pai meus amigos, por exemplo, de conversar várias coisas, de abrir quase todas as minhas coisas íntimas, mas com meu pai não. Então eu enxergava e eu queria ter alguém para poder falar. Então eu fixava a paternidade em coisas, em pessoas que não faziam sentido nenhum. Sim. Então, para mim foi justamente isso, né? Encontrar paternidade em outras coisas e não meu pai. Mas eu acredito que sim, se fosse alguma relação mais próxima, mas também, né? Não que seja culpa dele, né? Até porque ele não podia dar o que ele não tinha, né? Perfeito, é isso. Né? É isso. Eu entendo dessa forma e isso que me faz ficar tranquilo em aceitar. Mas já é uma coisa pra gente refletir, né? E até quem tá nos vendo, né? Que, cara, se a gente não for amigos dos nossos filhos, o mundo vai fazer isso como ninguém. Porque da mesma forma que eu não tinha, né, essa cultura, mas eu vivi dentro de um lar militar. Então, cara, era muito rígido as coisas, entendeu? E eu tinha porque cada filho é diferente um do outro, sabe? E eu era aquele que, cara, era, que nem você falou, eu só dava trabalho, mano. Cara, pra tu ter ideia, eu fui expulso de 8 colégios. Só pra tu ter uma ideia como é que era a minha infância. 6 ou 7, não foi 8, 6 ou 7. E... Então... na realidade era um grito de socorro. A verdade é essa, mano. É um desespero, né? Entendeu? Chamar atenção porque... Ei, tô aqui. Então, acho que a primeira coisa que vem na vida dos pais é pensar, não, alguma coisa tem. É o autismo, é isso, é aquilo outro, blá, blá, blá. Mas às vezes não é, cara. Então, até quem tá nos ouvindo, que de repente se tem um filho nessa margem de idade, né? Entre 7 e 10 anos, né? Que é onde a gente começa a despertar e ter atitudes, né? E até de começar a visualizar mais, sentar, conversar, né? Pô, filho, o que tá acontecendo? Fala com o pai. Pô, sou teu amigo, cara. Se tem alguém que é teu amigo aqui, sou eu, cara. Tem que ser o primeiro.
Porque eu faço isso com meu filho, sabe? Porque, mano, eu sofri isso. E a gente, mano, a gente tem uma... Depois que a gente passa por situações, ou a gente vira antídoto, mano, ou continua escorrendo veneno. É isso mesmo. Vai Você passando só por... espalha. Só espalhando. É isso aí. Então, eu nunca tomei um banho com meu pai, mano. Tem ideia? Pô, nunca... Ah, pastor, mas o que tem a ver isso? Cara, isso é intimidade, pô. Entendeu? É um negócio que eu nunca vi meu pai nu, cara. Entendeu? É só pra te dizer assim, tipo assim, eu não tinha aquela intimidade com meu pai. Cara, primeiro, eu já tinha um caráter distorcido. Tu vai pra rua e começa a viver a rua, mano, o mundo te apresenta inúmeros pais, inúmeros caras que acreditam em ti, supostamente acreditam em ti, na realidade é só uma cilada do inimigo. E quando tu perceber, mano, tu tá no buraco até aqui. Às vezes pode ser tarde, né? Então, qualquer detalhe, a gente tem que estar atento aos detalhes, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, né? De um sinal ou outro, né? Por que meu filho, de uma hora para outra, ficou com um comportamento assim, assado? Sim. Enfim. E hoje, né? Mesmo voltando de Curitiba, né? Tava lá, até agora há pouco. E essa questão de oriental, né, de não se abraçar, né, minha esposa até levou um choque quando ela conheceu minha família, porque coisa de beijo, né, Não, mas não de tem? abraço, não tem, né. Mas desculpa, se a pessoa faz a reação, eles... É meio rígido assim a coisa, sabe? Minha mãe me abraça mais agora e tudo mais, mas até um certo tempo eu tinha tava assim, né, nessa distância. Não é aquela coisa de brasileiro, vem aqui, abraça e tal. Então era muito assim, cumprimenta e tal. É aquilo que provavelmente você deve ter visto em algum filme, né? Que alguém deve ter visto. É justamente aquilo, né? Então é muito quadrado assim a coisa. Mas Deus já me cobrou que a próxima vez que eu estiver em Curitiba é pra abraçar mesmo meu pai. Hoje ele falou comigo, voltando, né? Você vai sentir saudade de não ter dado um abraço nele hoje. Deus falou contigo? E o aperto de mão já foi já é pra nós assim uma coisa que já quebrou uma barreira, mas o abraço, assim, Deus já me pegou hoje. Voltando, você vai ter se arrependido, né? Vamos dizer nessa palavra, de não ter dado um abraço, né, nele hoje. Mas tu sentiu vontade, mano? Eu tô curado, graças a Deus, da paternidade, mas algumas coisas, assim, eu ainda tenho aquela... Eu sei, eu te entendo. Trava, assim, de romper aquela barreira, aquele medo. E então, por isso que essa questão da paternidade é muito forte pra mim, porque não pela questão do trauma, mas por eu ainda estar na linha ali de vai, sabe? Vai, Derek, dá um passinho mais que tudo vai mudar. E hoje ele me pegou, ele falou justamente isso. Então, é isso. Glória a Deus por isso. Eu vou, próxima viagem à terra natal, já tá anotado isso, e se Deus quiser... Dá, mano, dá. Dá porque... A gente vai romper essa... que às vezes não sai deles, né? Mas sai da gente. Exato. É o remedor geracional, eu tenho também uma cura também em relação à paternidade. Eu já me sinto mais bem resolvido, sabe? Mas toda vez que eu penso e falo, me dá vontade de chorar. Mas não é dor. É porque eu acho que é o carinho grande que a gente tem, sabe? Exato, assim, e hipótese alguma, em nenhum momento tanto que antes de contar esse fato pra eles, vocês não têm culpa nenhuma. Vocês me deram o melhor sempre, tudo. Vocês me propuseram, colocaram comida todas as vezes na mesa, vocês me deram bons estudos a vida toda, eu vi o sacrifício de vocês, não culpo, não se sintam culpados, pelo amor de Deus. Tem pessoas que fazem o mal mesmo e o mundo é assim, é cruel mesmo, né? E não os culpo de forma alguma, porque
eles também não tiveram, né? Então não posso cobrar algo que eles também não tiveram. Mas até aqui, até a tua geração, daqui pra frente, Amém. vai ser diferente. Tu percebe que, tipo, eles têm outras demonstrações, assim, de fala de amor? Ah, sim, meu Deus, meu pai sempre me mimando, né? Sempre me dando o que eu... Aham. Tanto essas coisas de presente, quando é criança e tudo mais. Ou no simples fato de, por exemplo, hoje ele fazer questão de me levar até a rodoviária. Ó, Eu vejo que claro. é um amor, que é um cuidado. Aham. Não, pai, eu pego... Não, por favor. Então, é um eu te amo, Sim. né? Mas, por incrível que pareça, nas mensagens de parabéns, isso aí eu já rompi essa barreira. E eu falo um eu te amo e ele me responde, então Ah, é? já foi quebrada uma barreira gigantesca nesse termo, né? Eu e meu pai. Minha mãe é mais aberta, assim, né? Então Sim. a gente se abraça e tudo mais. E conversa mais, mas ainda... O meu eu demorei a entender e ver o jeito que ele, né, que ele diz me ama, né? Mas hoje também, hoje a gente tem facilidade, assim, de... Eu digo te amo, ele também, filho, também. Mas lá atrás, eu tomo muito Coca-Cola, mano. Pá, eu não orei ainda pra me libertar, mano. E não tive vontade de orar ainda, mano. Mas um dia vai. E aí, cara, quando eu vou lá visitar ele, a primeira coisa que ele faz, mano, eu abro a geladeira, tem assim umas 4, 5 garrafas de Coca-Cola e ele não toma. Ele não gosta. E é pra você, É então. pra mim, entendeu? Só que daí eu demorei, cara, a visualizar isso, sabe? Porque, pra tu ter ideia, eu tive o perdão dele agora no retiro. Meu Deus. Que eu até Agora? testemunhei lá naquele dia lá no retiro. Uhum. Foi quando... Porque todo aniversário dele eu dizia, pai... Pô, mano, isso aí estamos falando de 16 anos, 17 anos. Todo aniversário dele, pai, pô, eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz. E papai. Eu falo, vontade de chorar. Mas não é. É mais, sabe, essa parte de carinho, assim. Porque a gente tem consciência das coisas que a gente faz, sabe? E aí ele só falava, filho, esquece. Mas pra mim era importante ele dizer, cara, filho, eu te perdoo. Uhum. Entendeu? Porque não tem, saindo ainda, pô, filho, eu te perdoo. Cara, nesse retiro, mano, depois de tanto tempo, mano, ele me mandou e me disse, filho, eu te perdoo. Nossa. Cara, se eu estivesse perto, mano, a primeira Nossa. coisa que eu ia fazer é ir correndo, mano, dar um Meu abraço Deus. nele. Meu Deus. Porque eu orei muito, muito, Derek, muito, muito, pedindo perdão, sabe? Que era difícil, mano, o cara destruir a carreira de um, sabe? Porque ele era polícia, eu era bandido. Meu Deus. E aí tu imagina, o que não passava na vida desse cara? O que ele não sofria sendo zombado pelos colegas que tinha um filho vagabundo. Uhum. Então, ele me perdoando, mano, foi quando ele tivesse assim, Deus tivesse dizendo, agora sim, filho, Uhum. agora tu tá apto. Vai. Porque eu precisava desse perdão. Uhum. Muito, mano. Pra você ver, né? Um fardo que É. foi muito tempo, né? E isso vai incomodando a gente, vai tirando algumas coisas que Deus tem pra nós, né? Destrava, né? Destrava, exato. E Deus não vai fazer. Quem tem que fazer é você. Quem tem que dar o passo é você, né? Enfim, a gente tá aqui pra justamente fazer a diferença. Mano, eu acho que a gente falou basicamente, né, daquilo que hoje a gente tem que prestar muita atenção, né? Em relação ao que tu sofreu, né? Isso, né? Muito tempo lá atrás, né? Tipo, 29 anos atrás? 29 anos. 29 anos, né? E esses 29 anos, né, cara, de bastante, né, luta, né, interna. Eu acho que é mais uma lição, assim, de um testemunho de que os pais hoje têm que ficar extremamente vigilantes. E vou te falar, Derek, aquele filme não entrou agora por acaso, sabe, mano? Não entrou por acaso, mano. Porque isso era uma coisa, mano, que era muito escondida, sabe? Sim. Teve um testemunho aqui de uma menina também, que ela foi abusada lá numa região lá no norte do Brasil. E aí, outras pessoas lá do norte mandando mensagem dizendo que isso era uma coisa que é cultural lá. Meu Deus. Sabe?
Então, cara, tem coisas que Deus, ele vê, mano. E eu acho que chegou o tempo de quebrar, mano. Quebrar essas barreiras, assim. E as pessoas que sofrem com isso, primeiro que tome um passo, né, mano? De decididamente falar. Exatamente, é uma decisão. É uma decisão. Um ato de coragem, de bravura e de muito orgulho. Orgulho no sentido de a pessoa se orgulhar e se sentir, né, capaz de poder dar esse passo à frente. Eu até mesmo estou escrevendo o meu livro. Sério, mano? E a primeira dedicatória é justamente para as crianças que em algum momento perderam a sua infância, A inocência. a inocência que foi roubada. Então, os pais, né, que estão nos ouvindo, sempre vigilantes, né, então atento aos detalhes, né, e quem também sofreu isso, que realmente eu falo aqui que tem cura, tudo tem um recomeço, tudo vai ter um tempo, né? Então, nos planos de Deus, eu acredito que tudo ele vai fazer perfeito. Amém. Derek, como é que é o nome do livro? Tem já? Alguns esboços, cicatrizes da infância, alguma coisa nesse sentido. Então, quando ficar pronto, a gente vai trazer aqui. Amém, amém. Vamos trazer, vamos falar mais sobre esse assunto aí, que eu acho que vai ter muito conteúdo aí pra gente estar falando sobre isso aí. O poder do perdão, talvez também, porque envolve a questão assim, né? Se eu perdoei meu abusador, eu vou perdoar qualquer pessoa no mundo. Então eu não guardo nenhum tipo de rancor de qualquer pessoa. Então, esse fator perdão deve ter sido, né, cara, muito difícil pra ti em relação ao abusador, né? Porque também é uma decisão, né, Derek? Totalmente. Mas é uma libertação, né? Você não tá mais escravo daquela pessoa. Tu se sentiu estimulado a fazer isso? Sim, sim. Sim, pra me libertar mesmo, né? Porque se eu ficar trabalho do remoendo, Espírito Santo. culpa dele, culpa do... Não, tá tudo bem, ele vai encontrar o caminho da luz também, né? Se já não encontrou, e quem sou eu pra julgar? Isso é verdade. Né? E quando eu me pego fazendo alguma coisa que vai contra, eu me coloco no lugar. Se você perdoou, né? Então, enfim, né? Eu me coloco na mesma balança. Não que exista pecado ou outro pecado, tamanho, né? Medição de pecado, mas é justamente isso, né? Eu também erro. Ele naquele momento errou, né? Talvez teve uma consequência maior, tem gravidade maior, mas tá tudo perdoado, tá tudo entregue, né? O preço já foi pago. Isso aí. Glória a Deus. Que top, mano. Mano, prazer enorme, mano, de ter te ouvido, Derek. Eu tenho certeza, mano, que isso vai alcançar muitas pessoas. E que verdadeiramente, sabe, mano, as pessoas possam ter a mesma atitude que tu, assim, de repente enclausurada por muito tempo, que se torna uma escravidão, né? Totalmente. Tu fica interno, né? Eu acho que isso que é pior, né, cara? Ficar escravo aqui dentro, né? E não conseguir externar isso e externar de uma forma errada. Que uma hora vem à tona, né? E talvez seja num momento pior, talvez... Quantas pessoas, né? E eu penso muito nisso. E hoje, né, pensando, refletindo sobre isso, quantas pessoas não tiveram a oportunidade que eu tive? Quantas pessoas tiraram a vida? Quantas pessoas foram para as drogas? Quantas pessoas foram para o alcoolismo? Então, tudo tem solução, né? Verdade. Então, me sinto privilegiado, né, por Deus e honrado por estar aqui hoje, por poder, né, que uma pessoa escute. Toda honra e glória a Ele. Elimina todo e qualquer tipo de ação do inimigo, né? Perfeito. Porque na realidade, todo momento que a gente... Jeremias 1 fala, né? Que Deus fala para Jeremias, tu vai ser um destruidor. Tu vai ser edificador, mas tu vai ser um destruidor. Quando a gente renuncia a algo, ou a gente acaba com o plano do inimigo, a gente se torna um destruidor. Então a gente é um destruidor dos planos dele. Entendeu? Então uma pessoa que de repente tá com um vazio dessa forma, desse jeito, porque eu acho que não tem limite pra crueldade aí fora, né, mano? Não tem. É algo absurdo, Derek. E cada dia tá pior. A gente vê agora essa função da guerra. Meu Deus. Os caras não têm um tipo de escrúpulo, nome de religião, cara, pra decapitar uma criança, cara.
É algo assim, mano, que vou te falar. Às vezes eu oro um pouquinho para Jesus voltar logo, mano. Volta mesmo, Senhor. Volta logo mesmo, porque aquele que acredita e sabe para onde vai, mano, não tem medo nenhum. Exatamente. Eu vejo que a dificuldade de muitos é não saber para onde vai. É por isso que tem medo, muito medo de ir. Mas a gente que crê em Cristo, mano, a gente sabe para onde vai. Amém. E Deus vai fazer algo transformador aí. Mano, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo Obrigado convite. de verdade. E assim, já estás convidado. Assim que sair esse livro, por favor, a gente vamos fazer outro assim para falar sobre ele, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo aí. A minha esposa me incomoda, mano, para me escrever um livro. Escreva. Mas pensa num cara. Só comece. Ela fala, pô, Deus tá te usando aí. Ela fala a mesma coisa. Só começa. Só começa. Amém. Todo mundo tem potencial para escrever 1, 2, 3 dezenas de livros. Só a tua história já dá vários. Eu vou pensar nesse assunto aí. Mano, Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu? Obrigado, E mais uma vez, agradeço. muito obrigado, assim, por compartilhar essa história, né? É nítido, assim, que essa história já é uma história resolvida, né? E quando é resolvida, automaticamente vai alcançar muitas pessoas. Amém. Então, cara, seja canal. Seja canal de bênção e aonde tiver oportunidade, Eric, fala mesmo, mano. Fala desse amor de Cristo que ele faz, que ele transforma, ele liberta. Porque se tem um chamado na vida da gente, mano, é manifestar e falar sobre Cristo e fazer discípulo. Então, mano, a gente tem que abrir a boca mesmo, mano. É isso aí. É como eu falo, assim, cara, ninguém me tira da cabeça que eu sou curado. E eu sou curado e não tem. Em nome de Jesus, entendeu? E essa convicção, mano, só tem quem realmente teve encontro, sabe? Que a gente sabe, mano, quem era. Uhum. E se a gente sabe quem era, mano, misericórdia, sabe que ele tá tendo outras atitudes hoje, meu, não tem como não saber que é Deus. São os imperfeitos, improváveis e imparáveis, né? É Eu isso. uso esse IM, né? O I am. É. Imperfeito, improvável, mas imparável. Amém. Amém. Deus te abençoe, mano. Amém. Glória Muito a Deus. obrigado uma vez e assim, que a tua casa e onde tu colocar os pés e as mãos, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, mais um programa, mais um episódio aí que você acompanhou dessa história incrível aí. É uma coisa que não é uma novidade, né? Tem muitos casos, muitas pessoas e que realmente tiveram, e como o Derek estava falando, ele foi muito abençoado, assim, porque a maioria das pessoas toma um rumo diferente, né? Mas eu creio que também tudo aquilo que Deus fez na vida dele é para que hoje ele seja voz, para mostrar que realmente Jesus cura, ele liberta e transforma. E você pai, você mãe, comece a olhar com um olhar mais clínico, né, para os seus filhos. Se atente mais ao que eles estão vivendo, o que eles estão visualizando, o que eles estão escutando, o que eles estão vendo na TV, porque isso aí também influencia, gente. E eu creio que o tempo hoje que nós estamos vivendo é basicamente sobre isso, sabe? A gente ter um olhar mais com atenção às nossas crianças, aos nossos filhos, né? Porque o inimigo, ele veio para fazer o trabalho dele, que é roubar, matar e destruir. E a gente não pode permitir de maneira nenhuma que ninguém encoste nos nossos filhos. Amém, gente? Deus abençoe a todos e, por favor, próxima segunda, 8 horas da noite, Makir Podcast. Tchau!